Estamos de volta para falar mais de economia. E aí, você está pensando em comprar um eletrodoméstico ou, quem sabe, um carro que a gente estava falando ou até uma casa? Não importa o tamanho do seu sonho, o caminho é se planejar. E a gente quer reforçar ainda mais essa lição, hein? Muitas pessoas almejam comprar um carro novo ou uma casa. Outras desejam adquirir uma TV nova, um computador ou até mesmo fazer uma viagem ao exterior. Mas antes de pensar em recorrer a um financiamento ou a empréstimos, vale a pena economizar. De acordo com o economista César Rissetti, existem várias opções que vão desde a poupança até as aplicações na Bolsa de Valores. O mais importante é saber quanto tempo você pode esperar para realizar este sonho. Tem que tentar evitar, por exemplo, realizar sonhos que me dividam, né? Que comprometam a minha renda futura e principalmente aqueles sonhos que o custo do financiamento deles seja muito caro. A poupança é uma boa opção para quem tem pressa. Em geral, a renda variável, como por exemplo o investimento em ações, o investimento em fundos de mercado que investam em ações, eles têm, na média, um rendimento maior do que a renda fixa, mas eles são um pouco mais arriscados, né? Então, o prazo, se é um prazo muito curto, eu não posso arriscar muito na renda variável, eu tenho que optar por um valor muito maior, né? Um percentual maior na renda fixa. Se eu posso esperar 2, 3, 4, 5 anos ou mais, né? Eu posso arriscar um pouco mais para ter um rendimento maior. O ideal é fazer mais de um investimento. Uma parcela deve ser colocada em um fundo mais conservador e o outro montante deve ser arriscado em aplicações variáveis. Você tem que diversificar seu investimento, né? Coloca um percentual numa poupança, por exemplo, porque você tem uma garantia do rendimento, né? Coloque um outro percentual em um título de renda fixa, por exemplo. Hoje você diretamente pode investir no Tesouro Direto, que são títulos públicos, né? Colocar um percentual num CDB emitido por um banco que você tem confiança, de primeira linha, né? E colocar um percentual em uma renda variável, por exemplo. Você tem vários chamados fundos multimercados que aplicam determinado valor em ações e outros valores em determinados ativos que têm renda fixa. Então você vai estar diversificando aquela sua aplicação. Você não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Os imóveis são considerados sempre bons investimentos, mas na hora que você for comprar o seu, é bom estar atento e dar mais de 20% de entrada para não cair em juros altos. A dica é sempre planejar, já que em economia não existe mágica. Nada é algo assim que surge do acaso, né? Tudo é construído, né? E você que tem que construir a sua vida financeira. Pois essa é uma lição de economia para a vida toda, mas nem todo mundo consegue seguir tais recomendações. Por isso a gente quer saber. E aí, você de casa, tem disciplina na hora de fazer as compras? Consegue se planejar ou não antes de gastar? Confira as respostas do quadro A Sua Voz de hoje. Nunca me planejo para as minhas compras. Geralmente, quando eu as faço, é em decorrência de pedidos atendidos pelo meu marido. Sem planejamento, só fiz a compra só. Acho que antes de viajar, não planejei, só vi como era o clima e comprei. Meus pais. Eles planejaram, não fui eu não. Eu me planejei guardando um pouco, né, para ver o que eu queria comprar e guardei o dinheiro para comprar. Bom, né? E já que estamos falando de economia, saiba que essa prática pode ser responsável pelo sucesso até na realização profissional. Hoje a gente mostra um bom exemplo disso. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, 12 mulheres estão investindo em uma cooperativa de costureiras. O projeto está só no início, mas já dá para ver que elas têm talento de sobra na ponta dos dedos. Sônia e Michele cuidavam só da casa. Sônia é costureira, mas não desempenhava a função.
Já a Michele sonhava em ser uma profissional da indústria têxtil. Era um sonho, né? E Deus de criança, né? Agora com quase 30 anos, agora está se realizando, graças a Deus. Eu ficava só em casa, né? Meus pés estavam na escola, né? Querendo gerar renda extra para a família, as duas se uniram com outras 10 mulheres. A intenção era criar uma cooperativa de costureiras. A ideia teve apoio e hoje é uma realidade. Tudo começou quando a gente procurou, né, a comunidade, a gente veio até elas para conversar o que é, né, o que é a economia solidária, o que a gente podia fazer quando a gente se une, o que dá para fazer, né? E a gente verificou que a vocação delas era a costura. Elas tinham a vontade de trabalhar com essa parte, né, com a parte têxtil. Então, e a gente vendo que eram mulheres guerreiras, com vontade, né, que elas realmente tinham interesse de fazer o trabalho coletivo e o trabalho com o tecido, a gente foi em busca da qualificação, do maquinário, né, através de um projeto que a gente conseguiu através de uma ONG, né. A agulha não para de costurar no Jardim IP em São José dos Pinhais. O trabalho dessas mulheres começou há poucos dias e os produtos ainda são simples, pequenos. Grande aqui são os sonhos. A gente pensa assim de crescer, né? A gente está começando agora de baixo, né? Fazendo as estopinhas, a gente ainda tem sonhos ainda de fazer coisas grandes ainda, de ter bastante encomenda, de divulgar o nosso trabalho, né? Vai aumentar a renda e também ter o que fazer, né? Não fica só em casa, né? A gente faz alguma coisa a mais. Não saia daí que na volta nós vamos falar de cidadania. O respeito faz parte da sua rotina? Pense nisso durante o intervalo. Até já!